Oi, gente, tudo bom com vocês? Quanto tempo que eu não apareço por aqui? Muito tempo. Eu decidi voltar. Já é a 10ª vez que eu decido voltar, mas eu nunca coloco em prática. Decidi voltar aqui a postar alguns vídeos e tal, só que dessa vez eu pretendo trazer, assim, o mais cru possível, o mínimo de edição possível, só bate-papos, assim, sem roteiro também, no início pelo menos, né, quem sabe um dia eu me organizo melhor, mas eu queria começar de algum jeito, porque eu já vi que não adianta eu tentar começar, porque quer dizer, adianta eu tentar começar, mas vamos tentar começar antes, porque eu sempre começava a gravar e daí chegava na parte da edição e aí eu desistia, porque eu tinha que acertar tudo direitinho, fazer muito corte. Aí, às vezes, eu tinha que gravar o mesmo take umas 15 vezes, porque eu não gostava de como eu tava aparecendo no vídeo. Aí eu tinha que ficar gravando, regravando, daí eu desistia. Enfim. Aí, quando eu tinha que continuar assistindo, eu achava, bah, não tá legal o suficiente, não tá legal o suficiente. Então, eu já vi que não vai funcionar se eu ficar fazendo assim. Então, vamos começar no cru e no modo raiz mesmo, que eu nem fazia quando eu era criança. Gravava um vídeo aleatório, sim, total, na câmera, e daí eu dizia assim, ai, postar no YouTube, tá ótimo, postar no YouTube. Aí ia lá e postava no YouTube. Vamos fazer assim, porque funciona. E tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, que eu decidi, que eu achei que seria um tema legal pra falar hoje. Essas palavras eu já vi em outros conteúdos que eu consumi antes, então não é da minha própria reflexão que vem esses termos, mas é a cultura da performance. Tenho pensado muito sobre isso, porque mês passado o meu celular quebrou e aí eu fiquei tipo umas 3 semanas sem celular, até que um outro celular velho que a gente consertou pra eu poder usar. E, tipo, a câmera dele, essa que eu tô gravando, é muito pior do que a minha era antes. E como eu fiquei, tipo, umas 2, 3 semanas sem usar o celular, eu perdi um pouco do costume de ficar com ele o tempo todo, que é o que eu fazia, né? E aí, tipo, nesse meio tempo, parei de postar e parei de olhar também algumas coisas. Claro, tipo, sei lá, eu olhava de 7 a 8 vezes no Instagram, eu abria por dia, sabe? E meu tempo de tela era assim, 2 horas só no Instagram. E agora não passa de 30 minutos. Eu coloco lá nas configurações, eu coloco ali no máximo 30 minutos e tem dias que eu nem recebo a notificação de que eu passei o tempo, sabe? Entre umas 2, 3 vezes por dia mesmo, assim, uma de manhã e uma de noite, assim, mais ou menos. E neste contexto, eu também assisti conteúdos que falavam sobre isso, porque eu assistia antes já sobre, enfim, mexer menos tempo no celular e diminuir o tempo de tela, diminuir o consumo nas redes sociais, tudo bem. Mas eu não botava em prática, porque é muito difícil na real, porque é um hábito. E aí pra tu te desvincular desse hábito é algo bastante difícil. Como eu fui forçada, né? Eu fui forçada a passar por esse processo, eu acabei diminuindo esse meu hábito ruim. E com ele veio essa reflexão sobre a cultura da performance. Cultura da performance, como é que eu vou explicar assim? A gente vê, conhece, né? Todo mundo que a gente vê no Instagram, né? Conhece os perfis que a gente mais acessa, as pessoas que a gente conversa, os influencers que a gente segue, a gente conhece eles. Só que aquilo que a gente vê é muito restrito, sabe? E eu percebo isso comigo. Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que gosta muito de postar. Eu posto no Instagram, assim, seguidamente, stories, postava pelo menos. Agora vou chegar nessa parte. Sempre fui de, tipo, fazer muitos posts, sempre postar muito no feed, no story. Tem um privado também que eu posto muita coisa. E o meu personagem no Instagram, ele era muito bom, sabe? Quem olhava o meu perfil tinha uma impressão muito boa, sabe? Aquela coisa, aquele velha história, tipo, a pessoa
tem a vida perfeita, sabe? É muito feliz e tudo mais. E por trás eu sei muito bem o que acontecia, sabe? Eu sei muito bem como que eu era, como que eu lidava e como eu lido com as coisas. Enfim, meu temperamento, né? Eu me conheço bem e eu sei que não é compatível, né? Isso, outra coisa que me virou essa chavezinha foi um dia que a gente recebeu uma visita aqui em casa. E aí a pessoa falou assim, nossa, pelo Instagram parece assim que... Parece não, a pessoa falou, tipo, nossa, deve sair horrores, né? Nossa, deve... Ah, te arruma pra sair horrores, sei o que, sabe? E eu não saio, gente, eu não saio. E tipo assim, na minha vida, eu saí de noite, assim, umas 3 vezes, sabe? Eu não sou de sair. Também tem outras questões por trás que eu não vou me aprofundar nesse vídeo, mas a impressão que a pessoa tinha de olhar as minhas redes sociais é completamente diferente, completamente distorcida da que eu vivo todos os dias. E é muito fácil performar no Instagram. Muito fácil. Eu tô falando no Instagram porque eu acho que é... Porque o TikTok eu já tirei da minha vida, eu nem falo mais de TikTok, eu não tenho nem... Eu não tenho local de fala pra falar do TikTok mais, porque eu não acesso ele há muito tempo. Antes mesmo do meu celular estragar, eu já tinha desinstalado. Então, assim, não é meu local de fala. Eu não faço ideia do que tem acontecido no TikTok, eu não faço ideia. Mas no Instagram eu ainda continuo, então posso falar, porque também é uma coisa que mais me atinge. Enfim, é muito fácil performar no Instagram, porque tu posta só as partes que tu quer. E a pessoa que vai receber essa informação, ela vai interpretar da forma que ela quiser também, porque tem múltiplas, diversas interpretações, sabe? Vou usar o exemplo, assim, de uma refeição. Às vezes tu vai postar uma refeição muito bonita, né? Que tu, sei lá, foi comer num restaurante, só que talvez a comida nem tivesse tão boa assim, ela tava muito bonita, aí tu foi lá e postou, e tu postou no Instagram. E aí a pessoa que vai receber, que vai olhar aquele story, ela pode interpretar o contrário. Que tu tirou a foto por ocasião e a comida tava muito boa, porque ela tava muito bonita. Ou, sei lá, outra pessoa pode interpretar, tipo, já tendo essa consciência, a pessoa já pode interpretar, tipo, talvez essa pessoa só... Aí, ao contrário, melhor. Aí a pessoa pode ter postado uma comida que tava muito bonita e muito boa. E aí a pessoa que já tem essa consciência de que o Instagram é uma performance, ela vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas essa comida talvez nem tivesse tão boa. A pessoa postou só porque era bonita. Então, tipo, a interpretação, ela pode ser totalmente distorcida, dependendo do que a pessoa, sei lá, quiser passar. E uma coisa que eu acho interessante também, que tô escolhendo essa plataforma pra postar por aqui, porque eu acho que ela tem como é que eu posso dizer? Ela tem um envolvimento maior porque tu tem recortes mais longos, porque em recortes curtos tu tem uma liberdade maior para tirar tudo aquilo de informação que tu quiser, ou para tu escolher um ângulo específico, para tu escolher uma iluminação específica. E aqui no YouTube, como é questão de vídeo, e geralmente, assim, pelo menos as coisas que eu consumo, elas já têm maior conscientização quanto a esses tópicos, que não são muito saudáveis, que eu tô falando, eu sinto que tem tem um teor mais real, entendeu? Um teor mais cru. Mesmo que tenha edição, porque tu tem que editar, às vezes fica até chato de ouvir quando a gente sabe que quando a gente tá conversando, às vezes, até quando a gente tá pensando sozinho, a gente repete as coisas, a gente tem vícios de linguagem chatos de escutar, que quando a gente tá pessoalmente, até conversando com alguém, a gente não percebe. Só que quando a gente tá no vídeo, é diferente, né? Então, assim, é uma edição razoável, mas tu tem um senso tu conhece melhor a pessoa, porque ela tem ela parece mais, não sei explicar assim, eu acho que dá pra entender, né? Mais ou menos. Mas nas outras redes sociais eu vejo que tem muito dessa performalização, performance, sei lá, tem esse senso de performance. E aí, outra coisa que me bateu bem forte nessa questão é exercícios físicos e alimentação.
porque essa é uma área que eu gosto bastante, né? E eu sempre consumi muito conteúdo desse teor. E aí, nesse tempo sem Instagram e sem postar essas coisas, eu percebi que talvez muita coisa sempre fosse performance, sabe? Eu achei que eu gostava realmente de fazer aquilo e eu tava fazendo aquilo porque eu gostava, mas eu tava performando. Tinham coisas que, sei lá, eu pensava assim, inconscientemente, que eu estaria vivendo aquilo de verdade postando. Ou tipo, só vou viver se eu for postar, sabe? Ou tipo, estou vivendo isso aqui, então preciso postar. Eu não conseguia só aproveitar aquilo ali e ficar de boa. Mas eu tinha que tirar uma foto, postar, enfim, tinha que registrar de alguma forma e postar. Porque se eu não estivesse performando, era como se eu não estivesse vivendo, tipo, plenamente, sabe? Só que às vezes nesse processo eu acabava me focando mais em performar do que em viver. E daí acabava que a experiência, né, a vivência, ela decaía a qualidade dela. Porque eu estava concentrada na performance. E isso serve pra qualquer coisa, pra foto de pôr do sol. Isso aí é uma coisa. Às vezes tu vai tirar uma foto de um pôr do sol bonito e tu passa mais tempo tentando ajustar a iluminação e editando a foto do pôr do sol que tu quer postar do que realmente olhando ele. Quando tu vê, tu vai tirar a foto quando o pôr do sol começou e quando terminou de editar e postar, o pôr do sol já foi embora. E todo aquele tempo ali que tu ficou performando, né, preparando a performance na internet pra todo mundo ver que tu viu aquele pôr do sol, o pôr do sol já foi embora, né? E isso, assim, eu acho que serve pra muita coisa, muita coisa. E é isso, assim. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, então eu não vou me aprofundar muito, mas eu queria muito expor essa ideia. Talvez eu possa amadurecer isso na minha mente e trazer mais fala sobre isso, quem sabe, mais reflexões sobre isso, porque aqui vai ser um diário, sim, pessoal. Pontual também, porque eu não vou falar de tudo aqui, não vou ficar falando muito. Tipo assim, não é um diário, entendeu? Não vou. Talvez eu até traga alguns vlogs algum dia, tem um pelo voando. Talvez eu até possa trazer alguns vlogs aqui, né, e tal, que nem eu fazia antes, mais editados, mais bonitinhos, mas por enquanto eu quero começar assim com esse tipo de bate-papo, porque é uma coisa que eu gosto de consumir também. Eu gosto de ver as pessoas, como elas são, sabe? Sem a performance, sem os recortes que a gente escolhe mostrar. Tanto quando a gente vai encontrar alguém e a gente tem que manter aquela pose social, entendeu? Né? Normal. Como no Instagram e, sei lá, no TikTok. Eu gosto de ter esse lado cru, assim, esse lado que vai estar sem edição, porque esse vídeo vai estar no máximo uma edição de cor por causa desse sol, assim, que tá, né? Mas aí vocês veem que ele vem e volta, esses movimentos naturais, assim, num ângulo que talvez não seja muito interessante, mas eu tô sentada numa poltrona e eu coloquei o celular em outra poltrona. Então, se você que estão assistindo o vídeo e estivessem comigo, vocês estariam provavelmente me olhando exatamente desse jeito, entendeu? Sem um ângulo legal, especificamente escolhido por mim. Nenhuma edição de cor especificamente escolhida por mim, nenhuma iluminação escolhida. E sim, conversando, entendeu? Ou talvez eu não estaria de pijama, porque agora eu estou de pijama, entendeu? Suando aqui, porque tá muito quente nesse sol e eu tô com um bagulho, não dá nem pra olhar por causa da iluminação, né? Eu tô com uma calça de pelinho, viu? Tô só suada aqui. Mas enfim, seria um recorte real e é isso que eu quero normalizar, né? Não que o meu vídeo não vai ter um alcance, não vai ter uma influência grande, não vai. Mas eu me sinto bem, entendeu? De estar fazendo isso, porque daí eu quero perder esse senso de que eu tenho que ficar performando. Eu não quero performar mais, entendeu? Eu não quero estar com meu cabelo perfeitamente arrumado. Eita, agora eu balancei demais, ele ficou até falso demais. Peraí. Normal. Eu não quero ter que estar com meu cabelo arrumado, puxando pro lado, puxando pro outro, ou num ângulo que vai ficar legal, sabe? Brilhoso do jeito que ele tem que estar, super brilhoso, super hidratado, assim, pra eu poder postar e dizer assim, ó, meu cabelo tá brilhoso. Tipo, tá lá uma foto no meu feed que meu cabelo é brilhoso, que meu ângulo é esse, meu ângulo é tal. Sendo que enquanto alguém pode estar vendo aquela foto e pensando assim, nossa, por que eu não sou assim? Ou por que, nossa, como ela é arrumada, né? Como o cabelo dela é hidratado, eu posso estar, tipo, com um cabelo ceboso, horroroso,
veio deitada na minha cama. Ao mesmo tempo, entendeu? Como a gente vai saber? Não sabe. E aí, tipo, isso parece muito óbvio. Parece que é tipo assim, mas isso é óbvio, né? Porque tu vai postar ali, só que nem todo mundo tá o tempo todo arrumadinho. A gente sabe disso, a gente sabe, a gente tem consciência disso. Isso é óbvio, né? Mas inconscientemente isso tem mais efeito sobre a gente do que a gente imagina. Mais efeito do que a gente imagina. A gente pode ter essa ideia conscientemente. Só que o nosso inconsciente, ele não. Acho que ele não tem essa astúcia de conseguir separar as coisas. Então acho que é muito importante a gente normalizar essas coisas, tá? Então é isso. Eu posso. Acho que eu vou trazer, porque acho que faltou muita informação, porque na minha mente, assim, tem 1000 ideias sobre esse assunto, tem vários pontos que eu gostaria de tocar, como, por exemplo, como eram as redes sociais antes, como era o Orkut, como era o Facebook, qual que era o intuito deles, o próprio Instagram também, qual era o intuito deles, sabe? Para que eles foram criados? E como, ao longo do tempo, eles foram se tornando uma plataforma comercial para vender tanto produtos como imagens, né? Como pessoas, como influências. Então eu poderia tocar em vários outros assuntos que eu acho extremamente interessantes e extremamente relevantes para esse tópico, mas eu vou deixar assim porque tá muito grande o vídeo já. E aí talvez eu me force a postar alguma coisa. Eu não sou obrigada a fazer isso, mas eu gosto. Sempre tive essa vontade. Então eu vou juntar o útil ao agradável e vou começar a fazer isso com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E é isso. Nós nos vemos numa próxima. Beijo e tchau!